Como é de praxe, terminou o jogo na Jangadeiro Band News FM aqui no YouTube, um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Nesta segunda-feira, a importantíssima vitória do Fortaleza para cima do Cruzeiro, 2-1, resultado que deixa o Tricolor de Aço na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tendo um jogo a menos, por exemplo, do que o Botafogo, que é líder da competição, sacramentando uma campanha fantástica, principalmente a reação após aquela goleada sofrida em Cuiabá, onde de lá para cá só perdeu um jogo contra o Vasco, e que nas últimas 7 partidas são 5 vitórias do Fortaleza. Das últimas 6 partidas, perdão, são 5 vitórias do Fortaleza. Antes da gente seguir com o papo, muito obrigado a cada um de vocês que estão inscritos aqui no Futebolês, meu muito obrigado mesmo. E que você, se não está inscrito, se inscreva, porque aí você acompanha nossas lives, programas, transmissões, enfim, todo o material que é feito exclusivo também aqui para a web. A gente pode dividir esse jogo num clichê de 2 tempos bem distintos, mas com a marca da eficiência a favor do Fortaleza no primeiro tempo. O Vojvoda mandou em campo uma equipe com 3 volantes e me chamou a atenção logo o posicionamento do Pedro Augusto. Pedro Augusto era um jogador que era, em teoria, o meia central, fazendo a função que normalmente é de Tomás Pochettino. Então era muito claro que a ideia era ter uma marcação forte na linha de meio de campo para conseguir uma transição em velocidade, explorando a velocidade do Marinho, explorando a velocidade do Breno Lopes ou até mesmo a mobilidade do Renato Kaiser, uma vez que o Lucero também estava vetado pelo departamento médico. A eficiência se mostra logo no primeiro ataque, né? Não é uma jogada rápida, Marinho, Breno Lopes, o Fortaleza faz 1-0. O eixo do jogo já se imaginava, era um Cruzeiro com mais posse de bola, com mais posição de ataque. Isso aumentaria, ficaria ainda mais claro ao longo da primeira etapa. E na primeira etapa o Fortaleza sofreu um bocado para segurar esse ímpeto cruzeirense, né? Matheus Pereira muito bem, Matheus Henrique muito bem, Fortaleza sofrendo com a agressão de cada lado dos jogadores, espetava-se muito o William do lado direito, e aí o Cruzeiro empata o jogo, tem chance, João Ricardo faz defesas, enfim, e o Fortaleza tendo muita dificuldade na construção. A opção em trazer o Rosseto para a construção, o Fortaleza não conseguia construir, e quando essa bola chegava no meio não tinha nenhuma articulação com o Pedro Augusto. Até que mais ou menos ali aos 30 e pouco, o Vojvoda faz algo que não é muito do feitio dele. Faz logo uma substituição, coloca o Kevin no lugar do Pedro Augusto. Até na transmissão da Jangadeiro Band News FM eu falava, ele bem que consertava essa ideia, botava alguém com mais cacoete para a posição. Fortaleza até melhora um pouquinho, mas aí de novo conta com a eficiência. Se o Cruzeiro teve chances e não conseguiu marcar um gol da virada, numa jogada trabalhada, numa falta lateral, o Kevin é inteligente, aciona o Bruno Pacheco, que na sequência da jogada sai o gol do 2-1 do Renato Kaiser. Na volta do intervalo, aí o jogo é que muda. O Fortaleza se mostrou de novo um time muito maduro, consciente do que precisa fazer para conseguir seus resultados. O segundo tempo foi muito sob controle do Fortaleza, que se não era um time brilhante, se era um time que até mesmo faltou um pouquinho mais de calma para aproveitar melhor os espaços que surgiram nos contra-ataques, até mesmo após as substituições, a entrada, por exemplo, do Moisés, a entrada do Zé Wellison no lugar do Rosseto, melhorando o cinturão defensivo, e quando o Moisés entra, o Breno Lopes vem jogar um pouco mais por dentro. Mas mesmo assim, o Fortaleza teve as melhores chances na maior parte do segundo tempo. O Moisés quase faz um gol, em que o João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, evita. Kevin, por exemplo, num determinado momento foi um pouco egoísta, finaliza no gol jogadas que poderiam ter sido melhor trabalhadas, mas não sofreu o que sofreu na primeira etapa. Fez um jogo muito sob controle. É claro que o futebol é um troço traiçoeiro, e aí tem um lance no final do jogo em que por muito pouco o Cruzeiro não empata, uma bola na trave. É aquela coisa do sufoco que nem existiu. Na verdade, o Cruzeiro fez substituições, colocou o Dinheiro, colocou o Arthur Gomes, foi para um time para tentar jogar com 2 centroavantes, mas o fato é que esse sufoco não aconteceu. O susto até veio, no chute do Barreal, que acertou no travessão, mas não houve uma pressão. Matheus Pereira, por exemplo, que foi muito bem no primeiro tempo, atazanando a defesa do Fortaleza, foi anulado no segundo tempo, principalmente por Lucas Sacha. E aí entra aquele contexto de um time que foi eficiente no primeiro tempo e muito maduro na segunda etapa, de não recuar demais, de não se ausentar do jogo ofensivo também, mesmo ficando menos com a posse de bola, sendo um time que, se fosse um pouquinho mais eficiente, mas não dá para exigir eficiência mais no segundo tempo, depois da eficiência brilhante do primeiro tempo, poderia até ter feito 3-1 e consegue um resultado espetacular para seguir a sequência do campeonato, antes de enfrentar em casa o Criciúma na próxima rodada. O momento do Fortaleza é espetacular, é um momento iluminado de um time que, repito, parece que chegou ao seu ápice de maturidade de entender os momentos do jogo e o que fazer para conseguir seus resultados. Terceiro lugar não é por acaso.
Mandar um abraço a todo mundo de novo aqui que está inscrito. Meu muito obrigado mesmo. E fica de olho, tem sempre material exclusivo na web por aqui.